Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje vamos estudar aqui a posição anatômica, né? Então esse vídeo é o primeiro aqui da nossa playlist, só que eu estou gravando esse vídeo aqui já depois de ter gravado todos os outros da playlist lá, tá? Então eu vi que estava faltando um pouquinho de posição anatômica, e daí eu decidi gravar esse vídeo já depois de ter gravado os demais. Então é o seguinte, no próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor qual que vai ser a nossa dinâmica, os nossos objetivos aqui nessa playlist lá, tá? Mas a ideia, só resumindo, né? Nós vamos estudar de uma forma mais genérica todos os tópicos da anatomia. É realmente uma playlist voltada para quem está começando a estudar anatomia agora, tá? Para entender um pouquinho de cada ali sistema, tá? As definições lá, tranquilo? Então nós vamos ver osteologia, artrologia, miologia, enfim, diversos temas lá, os vasos, os nervinhos, tranquilo? No vídeo de hoje, o que nós vamos estudar? O que você tem que sair desse vídeo sabendo? O que é posição anatômica? Eu já adianto para vocês que é uma padronização de posição do corpo humano, tá bom? Nós temos que saber também os planos anatômicos, tranquilo? Chama a atenção de vocês que existem 3 planos aqui, e eles vão dividir o corpo humano em segmentos, tá? É importante saber qual plano faz isso e em que segmentos que ele divide o corpo humano, tá bom? Nós já vamos ver isso aí. E por fim, o último tópico que nós vamos ver aqui são os termos de comparação. Eu já adianto para vocês, são termos de comparação. É necessário ter duas estruturas para se comparar essa questão da localização lá, tá bom? Então, nesse vídeo, esse é o nosso objetivo aqui do nosso estudo, tá bom? Vamos começar aqui com posição anatômica. Pessoal, o que é posição anatômica? É uma padronização do posicionamento do corpo humano, visando o quê? Realizar comparações sem divergências, sem ambiguidades, né? Isso aqui é muito fácil a gente entender, né? Pensar assim, vamos supor, né? No trajeto aí do desenvolvimento da anatomia, os diversos anatomistas aí espalhados pelo mundo, cada um considerando um posicionamento específico. Por exemplo, vamos supor que um determinado anatomista lá, né, ele considerava que posição anatômica para ele seria aqui, por exemplo, poderia ser qualquer coisa, mas só vou usar esse exemplo para você entender. Ele considera que, por exemplo, a palma da mão aqui, ao invés de ficar virada para frente, ó, para a região anterior, ele considera que a palma da mão fica voltada para a coxa, parecendo um soldado ali batendo a palma da mão na coxa. Isso que ele considera posição anatômica, por exemplo. Estou inventando isso agora, né? Beleza? Ah, mas existe um outro anatomista daí que considera, por exemplo, que sei lá, né? O membro superior, ao invés de estar paralelo ao tronco, ele considera que tem que ficar aqui, ó, mantendo 90 graus com o tronco, por exemplo. É o que o cara considera, vamos supor. Entendeu? Então, o que é fácil da gente imaginar? Que quando esses dois carinhas forem conversar, realizar um estudo de anatomia juntos, vai existir ambiguidade. Por quê? Porque eles consideram o padrão de posição anatômica de uma forma diferente. Um considera uma coisa e o outro considera outra. Entende? Por isso que foi criado uma posição anatômica genérica, né? Única, para que todos aí, né, os anatomistas, estudantes da anatomia, consigam fazer essas comparações sem ter as ambiguidades, né? Esse é o padrão anatômico, tá? E pronto. Eu não sei te dizer bem certinho se tem algum critério por trás, né? Por que, por exemplo, tem que ser assim, ó, com a palma da mão voltada para a região anterior ou não, né? Se tem algum motivo por trás. Mas é uma convenção, né? Eu imagino que diversos anatomistas se juntaram e decidiram, ó, daqui para frente, todos nós vamos considerar a posição anatômica isso daqui. E foi aceito, né? Então a gente precisa entender isso daqui, tá bom? Chama a atenção de vocês para 3 detalhezinhos, tá? Eu peguei essa definição aqui, tudo lá do Moore, tá? Caso você queira dar uma olhadinha lá também, tranquilo? O que a gente tem que lembrar? A cabeça, o olhar e os dedos voltados para a região aqui, ó, anterior, tá bom? Os braços aqui, os membros superiores, eles são paralelos ao tronco aqui, tá bom? E a palma da mão, ó, voltada para a região anterior. Cuidado com isso aqui,
tá? Cuidado com esse negócio da palma da mão, eu até estava usando isso como exemplo para fixar um pouquinho melhor, para você lembrar disso, porque o restante do corpo humano, ó, parece que o cara está em posição normal, né? Ó, parece que ele está de pé só, né? Entende? Esse é o detalhezinho, lembrar que a palma da mão fica voltada para a região anterior. E necessariamente você vai ter que estar com o teu antebraço aqui, ó, supinado lá, tá bom? Detalhezinho, esse aí é o detalhe, tranquilo? Note também aqui, né, só para a gente passar pela anônima ali, né? Ó, os membros inferiores aqui, eles são paralelos aqui, tá? Não são abertos, não são fechados demais, tá bom? E os pés aqui, eles são paralelos também lá, tranquilo? Detalhezinho aí, tá? Então, é uma convenção, uma padronização, tranquilo? O que a gente tem que entender aqui agora? Como que nós vamos dividir o corpo humano baseado naquela posição anatômica, para a gente realizar comparações entre algumas estruturas. Por exemplo, vamos imaginar de uma forma bem leiga aqui, tá? Eu estou estudando o músculozinho do ombro e também estou estudando um músculozinho, por exemplo, da mão, tá? O que eu quero falar? Eu quero falar que esse músculozinho aqui da mão, ó, ele está mais na extremidade do membro. Como que eu falo isso? Esse músculozinho ele é mais distal, tá? Já o músculozinho do ombro, quero falar que ele está mais próximo aqui, ó, do tronco. Como que a gente fala isso? Proximal, tá bom? Nós vamos ver os planos aqui, isso vai fazer mais sentido. Mas perceba, são termos de comparação que relacionam duas estruturas, né? Não faz sentido, por exemplo, o músculozinho da mão, ele é distal. Mas ele é distal em comparação a quê? É a mesma coisa que você falar, por exemplo, ó, o membro superior ele fica do lado. Entende? Não faz sentido, falta informação. Mas do lado do quê? Entende? Então esses termos de comparações que nós vamos ver no próximo slide, eles são importantes para isso. Só que para a gente chegar nesses termos, a gente precisa entender os planos anatômicos. Porque é a partir dos planos anatômicos que nós vamos definir, por exemplo, o que é medial e o que é lateral, o que é superior, o que é inferior, cranial, caudal, tá bom? Então, existem 3 planos anatômicos, tá? Plano mediano, plano frontal, tá? Plano transversal. O que é importante a gente saber aqui? O nomezinho do plano, ter uma noção dessa disposição do plano aqui e principalmente saber como que esse plano vai dividir o corpo humano. Por exemplo, plano mediano. Qual que é o outro nomezinho desse plano? Plano sagital mediano. Tá bom? Às vezes a questão da prova, ou você vai ler uma literatura, ele pode trazer esse outro nome aqui, ao invés de plano mediano. O que é esse plano? É um plano vertical aqui, ó, que seria esse aqui, ó, mais verdinho, tá? E ele vai dividir o corpo longitudinalmente, tá bom? Ele vai dividir o corpo em uma porção aqui, ó, esquerda e uma porção direita. Então ele, ó, pega o corpo humano aqui, ó, divide uma porção esquerda, uma porção direita. Tranquilo? O que é importante a gente saber desse plano também? Que ele que é o cara que vai dizer pra gente o que é medial e o que é lateral. Próximo slide já comento melhor sobre isso, tá bom? Outro planozinho que nós vamos encontrar aqui, ó, é o plano frontal ou plano coronal, tá bom? Ele também é um plano vertical, seria esse aqui mais roxinho, tá bom? Só que ele faz 90 graus com o plano mediano ali, tá bom? Então perceba aqui, ó, o plano frontal e o plano sagital aqui, ó, existe, ó, uma angulação de 90 graus entre eles aqui. E o que o plano frontal ou plano coronal como que ele vai dividir o corpo? Ele vai dividir o corpo aqui, ó, em uma porção anterior, uma porção que está à frente do plano, e uma porção que está, ó, na região posterior, que está atrás do plano, tá bom? Então o plano frontal divide aqui o corpo humano em parte anterior e parte posterior. Tá bom? Muito importante essa nômina aqui de anterior e posterior. Já vou comentar com vocês lá. Tá bom? Tranquilo? O último plano aqui pra gente finalizar. Depois eu vou mostrar pra vocês imagens de tomografia desses planos aqui. São bem legais. Ó, planos, né, o plano transversal aqui, tá? Ou axial, é o outro nomezinho dele aqui também. Eles são aqui, ó, planos horizontais
E eles fazem aqui 90 graus com os demais planos. Então ele faz 90 graus aqui ó, com o plano frontal e faz 90 graus também aqui com o plano sagital. Qual que é a importância desse plano? Porque ele que vai dividir o corpo humano aqui ó, em superior, o que está acima do plano, e uma porção ó, inferior, que está abaixo do plano. Tá? Chama a atenção de vocês que a imagem da tomografia é como se fosse um plano transversal. Eu vou mostrar no final da apresentação para vocês alguns exemplozinhos ali. Tá bom? Tranquilo? Eu sei que é um pouco genérico isso aqui, mas o principal tópico desse vídeo são esses termos aqui. Tá bom? Nós estudamos posição anatômica, ali os planos, para poder chegar aqui nos termos de comparação. Igual eu disse para vocês, termos de comparações aqui, né? Ele é necessário que a gente tenha duas estruturas. Não faz sentido você querer comparar uma estrutura, né? Você precisa ter duas estruturas. Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o músculo aqui, ó, peitoral maior aqui, ó, tá? Em comparação aqui, ó, por exemplo, ao polegar, ó, tá vendo? O músculo peitoral maior, ele é mais medial. Perceba, ele está mais próximo aqui do plano sagital do que o polegar. Percebe? Então, o peitoral aqui, ele é medial. E o polegar, ele é lateral. É uma nômina, né, de comparação de posição em relação ao plano sagital. Quem que está mais próximo do plano sagital? É o peitoral maior. Então, ele é o cara mais medial. Quem que está mais afastado do plano aqui, sagital? Pô, é o polegar. Então, ele é o mais lateral. Tranquilo? Só que cuidado, isso depende do que você está comparando. Por exemplo, o peitoral maior aqui, né? Nesse exemplo que eu falei para você, ele é medial, o polegar é lateral. Só que se a gente compara o peitoral maior agora, por exemplo, com o externo aqui, ó, já muda o jogo, né? Porque o externo está bem aqui no meio, ó. Entende? Você já entendeu o que nós vamos, né, concluir disso. O externo, ele é mais próximo do plano sagital, portanto, ele é medial. E o peitoral maior, ele é mais afastadinho do plano sagital, mesmo eles estando próximos aqui. Beleza? Então, o peitoral maior, nesse exemplo final aqui, ele é lateral em comparação ao externo. Tá bom? O externo é esse ossinho aqui, ó, no meio aqui, ó, da região anterior do tórax aqui. Tá bom? Onde eu tô passando o mouse aqui. Tá bom? Tranquilinho? Mas voltando ao primeiro exemplo aqui, ó. Peitoral maior e polegar. Quem que é mais superior? Pô, né? É o peitoral maior, tá mais pra cima aqui, ó, né? É só pensar no plano aqui, ó, que tá mais pra cima lá, tá bom? E o polegar, ele é mais inferior. São termos de comparação, tá bom? Agora, se a gente imaginar o peitoral aqui, ó, maior, em comparação lá à coluna vertebral, o músculo peitoral maior aqui, ó, ele é mais anterior em comparação à coluna vertebral. A gente poderia falar a mesma informação utilizando como referência a coluna vertebral. Como que seria? A coluna vertebral é mais posterior em relação ao músculo peitoral maior. Independente, né, como você quiser falar isso, a mensagem é a mesma. Ó, o músculo peitoral maior está mais na frente. É isso que você está dizendo, tá? Só você entender essa questão de nome aqui. Tranquilo? Belezinha? Tranquilo? Ó, então, só passando aqui pelos termos, ó, superior e inferior. Que plano que a gente vai utilizar como referência? O plano transversal, ou axial lá que nós vimos. Tá bom? Ó, em vermelhinho aqui, né? Cranial e caudal, tá? Você pode encontrar isso na literatura lá, que significa o quê? Em sentido da cabeça, em sentido da cauda, que seria o cóccix lá. É como se fosse uma comparação de superior e inferior, só que ao invés de utilizar aqui o plano, nós estamos utilizando a cabeça e a cauda como referência aqui, tá? Por exemplo, o umbigo aqui, ó, em comparação ao peitoral maior. O peitoral maior, ele é mais cranial em comparação ao umbigo. É a mesma coisa que superior e inferior, só que nós utilizamos a cabeça e a cauda como referência aqui. Um outro termo que nós utilizamos muito aqui é de posterior e anterior, né? Nós utilizamos como referência o plano coronal, aqui, né, o plano frontal, e esses termos, eles falam, né, de uma forma, entre aspas, né? É o que está mais na frente, é o que está mais atrás ali. Tá? Então, a disposição
antero-posterior das estruturas, né? De trás para frente, é isso que nós estamos comparando lá, tá bom? Medial e lateral, igual eu disse para vocês, tem como referência aqui o plano mediano, ou o plano sagital mediano ali, tá? Que diz que é mais medial, mais próximo aqui do meio, né? Do plano mediano, e o que é mais lateral lá, mais afastado lá, tá bom? Existem também aqui algumas outras nôminas, né? Como dorso, planta, né? Palmar, que tem algumas definições aqui mais específicas. Então, por exemplo, o dorso se refere aqui à face superior ou posterior de alguma estrutura, né? Eu trouxe como exemplo para vocês aqui, ó, o dorso do pênis, tá? O dorso do nariz, o dorso propriamente dito lá, né? As costas, vamos dizer assim, tá? O dorso da mão, tá? É uma nômina, é uma definição um pouquinho mais específica aqui pra gente, tá bom? Planta se refere aqui, ó, à face inferior dos pés lá, né? Ou face plantar, tá bom? Porque perceba, só para você entender por que nós estamos vendo essas faces aqui, né? Porque superior e inferior, por exemplo, ó, essa região que eu estou passando o mouse aqui, ó, face superior da cabeça, né? Ó, face inferior aqui, ó, do queixo, da mandíbula, da cabeça, vamos dizer assim, tá bom? Então, esses termos de comparação, além de dizerem, né, comparações entre as estruturas, eles também vão delimitar faces, como por exemplo aqui, ó, antebraço, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, face anterior do antebraço. Se nós estivéssemos olhando lá na região posterior, nós veríamos também a face posterior do antebraço, entende? Aqui, ó, essa região, ó, mais medial aqui, ó, né? Corresponde, ó, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, a face lateral, no caso aqui, ó, do abdômen, do tórax, percebe? Ó, a face medial, ó, do braço e antebraço aqui, face lateral, ó, do braço e do antebraço, percebe? Então, além desses termos fazerem comparações, eles também vão delimitar as faces aqui, tá bom? Existem algumas exceções, como por exemplo o dorso. O que o dorso significa aqui pra gente? Corresponde a uma face superior ou posterior de alguma estrutura. Igual eu disse pra vocês, ó, dorso do pênis, o dorso da mão, tá? O dorso lá do nariz, tá bom? Algumas exceções que não se encaixaram nessas regrinhas ali. A planta e a palma aqui correspondem a faces específicas dos pés e das mãos. A planta, no caso aqui, ó, corresponde à face inferior ali, ó, dos pés. Ao invés de chamar de face inferior, chama de planta. Face plantar aqui. Tá bom? E a palma da mão, que corresponde aqui, ó, à face anterior, né, é chamada de palmar, aqui, ó, face palmar aqui da mão. Tá bom? É um outro jeito de você dizer, né, face anterior ou face inferior aqui, ó, no caso dos pés. Entende? Tranquilinho? E por fim, aqui, para a gente finalizar nosso vídeo, eu queria mostrar para vocês, ó, algumas imagens de tomografia. Tá? Aqui nós estamos visualizando a parte já do abdômen. Isso aqui, ó, é um corte axial. Perceba esse aqui em vermelho, ó. Nós cortamos o corpo humano aqui, ó, no meio, dividindo ele, ó, numa região superior e uma região inferior. Imagine que a gente pega essa região aqui, ó, inferior, afasta e a gente olha ali para onde nós fizemos o corte, aqui por baixo, ó, tá bom? Essa é a imagem da tomografia que nós estamos visualizando, tá bom? A nossa vista aqui, ó, é inferior. É como se nós estivéssemos aqui embaixo, ó, olhando para cima, tá bom? Então, aqui, ó, seria a região anterior, aqui seria a região posterior, tá bom? Aqui seria a região direita, já vou explicar isso para vocês, região esquerda, e nós estamos olhando de baixo, tá bom? Aqui é uma foto, mas na tomografia, no exame, se a gente rolar aqui o mouse, a gente consegue ir subindo essas imagens aqui. A tomografia é como se ela fizesse vários cortezinhos aqui, ó, igual o plano, né, o plano axial aqui, ó, um em cima do outro, e a gente pudesse ir visualizando, subindo essas imagens ou descendo, né, fatiar o corpo humano em diversos planos horizontais aqui, planos axiais ali, tá bom? Daí a gente consegue ir visualizando eles ali com, né, mais definição. Então, aqui, por exemplo, nós estamos visualizando o abdômen. Ó, perceba aqui, ó, bem branquinho, nós estamos visualizando aqui uma vértebra, então aqui é a coluna vertebral,
tá bom? Aqui já é a região anterior, então. Aqui, ó, é o fígado, bem grandão, tá bom? E aqui é o baço, ó, tá bom? Essas duas estruturas aqui, ó, um pouquinho mais branquinhas. Aqui eu tô passando o mouse. E aqui também, ó. Aqui tá com contraste, tá? Aqui são os rins, ó, aqui e aqui, tá? No caso específico que nós estamos visualizando aqui, ó, aqui onde eu tô passando o mouse, ó, aqui é a artéria aorta. Depois, nós vamos ver essas artérias lá no vídeo específico de angiologia aqui da nossa playlist, que como eu tô gravando esse vídeo depois, né, essas estruturas eu já tinha comentado nos outros vídeos, mas enfim. Por que ela tá branquinha aqui? Porque nesse exame específico foi utilizado contraste, tá bom? Para visualizar melhor as estruturas, enfim, né? Tem as indicações lá, tá bom? Outras imagens da mesma tomografia, tá bom? Só que aqui nós estamos visualizando em planos diferentes aqui, ó. Perceba, aqui nós estamos visualizando, ó, o corpo sendo cortado através aqui, ó, perceba, bem no meio, tá vendo? Estamos vendo a coluna cortada no meio, né? Ó o externo aqui, tá vendo? Então, essa imagem aqui é como se a gente estivesse vindo aqui, ó, no corpo humano, pegamos, ó, o plano sagital aqui e tiramos essa parte aqui, ó, esquerda, e estamos visualizando de dentro aqui, ó. Entendeu? Ó, estamos visualizando de ladinho aqui o corpo. Então, a coluna vertebral aqui, tá bom? Ó, o coração, o fígado aqui, tá bom? As alças jejuniliais aqui, enfim. Tá bom, pessoal? Só para vocês visualizarem a importância dos planos anatômicos aqui, pra gente estudar, né? Ver os exames, enfim. Tá bom? E aqui, ó, é a mesma imagem, só que nós estamos visualizando através de um outro plano. Aqui já é o plano frontal, ou o plano coronal que nós vimos lá. Que corresponderia aqui, ó, a esse mais roxinho aqui, ó, tá? Então a gente tirou essa parte da frente do plano, que seria a região anterior, e estamos visualizando de frente aqui, ó, tá? Então nós estamos visualizando de frente aqui, tá? Belezura? Mesmas estruturas, ó. O fígado, o baço, aqui as alças jejuniliais, aqui a artériazinha, ó, tá bem branquinha por causa do contraste lá, tá bom? As costelas cortadas aqui no meio, ó, tá bom? Tranquilinho? Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.